Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre religião. Quem já ouviu falar que religião não salva? Eu também já falei isso. Sim ou não? Religião. Vamos aprender um pouquinho sobre a palavra religião. No latim quer dizer religare. Tá bom? Religare. Ocidente. A Bíblia separa em duas partes o povo da terra: Ocidente e Oriente, né? Oriente, Coreia do Sul, Coreia do Norte, China, Japão, Filipinas e assim vai. Ocidente, Europa, né? Parte da África. Apóstolo, porque tem parte da África que é Oriente Médio, né? Sim ou não? Sabia disso? Parte da África e as Américas. Então, é o Ocidente. Então, no Ocidente, que é onde nós moramos, é o latim, é o religare, que quer dizer reconectar, conectar de novo, ligar de novo. Isto quer dizer a religião. Por que isto? Porque o homem foi desligado de Deus desde Adão. Certo? Desde a descendência de Adão, o homem foi desligado de Deus. No Oriente, religião é profundo também. Muito profundo o que quer dizer religião no Oriente. Quer dizer o ensino mais alto, ou seja, não tem nenhum ensino igual a este. O ensino mais alto. E o que é mais alto? Não é o trono de Deus? Abre a tua Bíblia em Isaías 55. Isaías 55, abre aí. Dê para aumentar um pouquinho o fundo. Versículo 8. Isaías 55, 8 e 9. Acharam? Diz assim, se você não achar, vai estar aqui, tá? Diz assim, muito obrigado, meu amor. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os vossos pensamentos. Então, porque ensino mais alto, o ensino que vem de Deus, o ensino que vem de Deus que está acima de todas as coisas, esta é a verdadeira religião. Amém? E a verdadeira religião, ela só pode ser conhecida pela revelação de Deus, pela palavra de Deus. Abre a tua Bíblia em Mateus 11, 27. Mateus 11, 27. Diz assim, Jesus falando: todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Jesus está dizendo,
tudo que o Pai tinha, Ele entregou para mim. Ele continua dizendo: e ninguém conhece o Filho senão o Pai. E ninguém conhece o Pai senão o Filho. O que ele está dizendo? Eu conheço o meu Pai e Ele me conhece. Eu conheço de onde eu vim e sei quem me enviou. Em outras palavras, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Aquele que o Filho quiser revelar. O que é revelar? Você sabe o que é revelar? É mostrar algo que está escondido. Alguém sabe o que está na minha mão aqui atrás do púlpito? Eu estou segurando algo aqui. Vocês estão vendo? Estou revelando. Agora todo mundo sabe, uma harpa cristã. Isto é revelar, pegar aquilo que estava escondido, oculto, e mostrar para que todos vejam. Então o Senhor Jesus está dizendo: ninguém pode conhecer o Pai, as profundezas do Pai, a glória do Pai, senão o Filho que veio do Pai. Eu vim do Pai, por isso eu posso revelar o Pai. E Ele revelou o Pai de que maneira? Pela palavra. Entendido? Então a verdadeira religião é a religião que revela Deus, que revela o Filho, que revela o Espírito de Deus e que traz a salvação para a humanidade. Entendido até aqui? João capítulo 1. João capítulo 1. Eu quero que vocês gravem, decorem, selem na mente. João 1, 1 até o 5. Tá? Eu só vou ler o 1 agora. João capítulo 1, versículo 1. Diz assim: no princípio, no começo, desde a criação era o Verbo, a palavra, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era... O que Jesus está dizendo? Eu era o Verbo, eu estava com Deus, agora o meu Pai está me mostrando para vocês, revelando a palavra através de mim. Oh glória! Entendido? O meu Pai está mostrando. Estava oculto, não estava oculto? Os profetas tiveram revelações, profecias, mas não viram Jesus. E ali o Pai estava revelando o Filho. Aleluia. Isaías 37, 16. Diz assim, Isaías 37, versos 16: ó Senhor dos exércitos, Deus de Israel, que habita entre os querubins, tu mesmo, só tu és Deus de todos os reinos da terra. Tu fizestes os céus e a terra. Deus é dono de todas as coisas. Ele criou todas as coisas. Ele fez todas as coisas. Ele é o único Deus. Só o Senhor é Deus, Criador de todas as coisas. Então, se Deus é o dono de todas as coisas, Deus também é o dono da verdadeira religião, do verdadeiro ensinamento. Ele é o único e verdadeiro Deus. Não existe outro. Tanto que em Êxodo, capítulo 20,
quando Deus começa a dar os mandamentos, Ele disse: ouça Israel, eu sou o único Deus, e não terá outros deuses além de mim. Eu sou o único, só Ele é digno de ser adorado, de ser glorificado, de ser exaltado. Satanás inventou milhares e milhares de religiões. Você sabe quantas mil religiões existem na terra? Não estou falando igrejas, estou falando religiões. Mais de 4.000 religiões. Mais de 4.000. Vou citar algumas. Existe religião do hinduísmo, do budismo, me ajuda aí, né? Espiritismo, me ajuda aí, muitas outras, né? Islamismo, maçonaria e tantas outras religiões. Algumas eu estou citando, muitas religiões, mas nós vemos aqui que Isaías está dizendo que não tem outro Deus, só Ele. Quem já ouviu aquela palavra, um ditado popular que diz que todos os caminhos conduzem a Deus? Quem já ouviu? Que todas as religiões conduzem a Deus, já ouviu? É mentira. Só a verdadeira religião, respaldada pela palavra de Deus, é que conduz a salvação, é que conduz a Deus. Um exemplo: se alguém chega para você reivindicando alguma coisa, chega ali por irmão Messias: olha, eu vim aqui na sua gráfica porque você falou para mim que ia me dar 50.000 envelopes de graça, lá na gráfica dele, né? Aí ele vai falar assim: me mostra um documento assinado, me mostra que eu falei, eu deixei algo. Não, não tenho nada assinado, não tenho nada assinado. Por que o irmão Messias vai falar isso? Porque Deus deixou a sua assinatura na palavra dele. Não adianta ir lá querer reivindicar algo se não tem a assinatura do irmão Messias. A assinatura de Deus está aqui na palavra, a comprovação que Ele é Deus, que Ele é todo-poderoso, que Ele é Criador, que Ele é soberano, e Ele cumpriu com aquilo que Ele prometeu. De Gênesis até Malaquias, Ele promete enviar seu Filho, e seu Filho vem, sim ou não? O seu Filho mostra todos os sinais que estão na Bíblia. Então tem a assinatura de Deus, a palavra de Deus garantida pela sua assinatura. Então é por isso que nós temos a certeza que o que está aqui na Bíblia é a verdade, porque o que Deus fala, Deus cumpre. Amém? O que Deus prometeu na sua palavra, Ele cumpriu. Então, quando Deus criou o homem à sua imagem e semelhança, por que fala que o homem é a semelhança de Deus? Alguém sabe me dizer? Ele falou: façamos o homem nossa imagem e semelhança. Ele falou: mas por que eu sou a semelhança de Deus? Porque eu tenho olho? Porque eu tenho nariz? Porque eu tenho orelha? Porque eu tenho boca? Deus não é espírito? Deus não é espírito? Qual é a semelhança, a imagem que Ele colocou em nós? Fez de nós seres espirituais. O cachorro é a imagem e semelhança de Deus? Não, porque ele não tem espírito. O único animal que tem espírito é o homem. Somos animais ou não?
Animais racionais, né? O animal não tem espírito, só tem vida. O sangue é vida, só o sangue. Só que nós temos o espírito. O animal, ele tem, é igual a gente. Eu estou falando, nós somos animais. O animal morreu, acabou. Agora nós temos o espírito. O espírito não morre. O espírito não morre. O espírito é eterno. Certo, irmãos? Então, por que nós somos a imagem e semelhança de Deus? A bênção está chegando aqui no altar. Olha aí, ó. Um bolo de macaxeira, é? Não, é de leite. De leite para o café da manhã. Eita, glória. É para o café, não é para a mesa dos pastores não, tá? Tá bem explicado. Ok? Quero ver esse bolo em cada pratinho. Amém? Então Deus colocou dentro de nós o seu Espírito. Quando Deus chegou em Adão, era o Espírito, a palavra. O que é o Espírito? Não é a palavra? É a palavra? Prova, apóstolo, que a palavra é Espírito. Provo. João 6,63. João 6,63. Estou até fugindo um pouquinho da aula aqui, mas do estudo, mas vou dar. Estava mais para frente isso aqui, mas vou falar logo. João 6,63. O Espírito é o que vivifica, a carne para nada aproveita. As palavras que eu vos tenho falado são Espírito e vida. Jesus está falando do quê? A minha palavra é Espírito e vida. Quando Deus soprou em Adão, soprou o quê? A palavra, o Espírito e vida que há na palavra. E Adão se tornou alma vivente, como está em Gênesis 3:7. Ele recebeu a vida de Deus. Ele era igual um animal, igual qualquer outro homem, mas Deus escolheu Adão e falou: vou colocar meu espírito dentro de você. Deus escolheu você, irmã, escolheu eu e disse: vou colocar o meu espírito dentro de você. E nós temos o Espírito de Deus dentro de nós, e o Espírito veio de Deus, e é por isso que nós vamos voltar para Deus. Aleluia. Oh, glória! Amém? Então Deus colocou o Espírito dentro de Adão. Adão desobedeceu. Qual era a única condição que Deus deu? Me ouça, não ouça a serpente. Coma da árvore da vida. Coma da árvore da vida, e não da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem era a árvore da vida no jardim? O próprio Deus, irmãos. O próprio Deus, o fruto que saía de Deus, a palavra. Quem é a árvore da vida no Novo Testamento? Jesus. Eu sou a videira. Eu sou a videira. Videira é árvore. Videira é árvore. Eu sou a videira. João 15. João 14:6, a vida, árvore, vida, árvore, vida, árvore, vida, árvore da... Qual foi o fruto que saiu de Jesus? O Evangelho, a palavra. Hoje vocês estão comendo do que? Da árvore da vida, do fruto que vem da palavra de Deus. A árvore da vida é o que? A verdadeira palavra de Deus. Nós não entendíamos essa revelação, né, irmãos? Mas Deus abriu o nosso entendimento, escolhendo alguém para revelar a sua palavra. Vocês sabiam que o pastor que recebeu a revelação desta palavra, ele é semi-analfabeto? Olha como que Deus faz. Recebeu a revelação das profecias, recebeu a revelação das parábolas e de Apocalipse. Ele mal sabe assinar o nome. Era agricultor. Deus escolhe um homem semi-analfabeto e começa a revelar toda esta palavra, todo esse ensinamento.
Quando Deus começa a revelar para ele, o que ele faz? Chama alguém para escrever, porque ele não consegue escrever. Por que Deus escolheu um semi-analfabeto? Interessante, não é? Ele não poderia ter escolhido um que é formado em teologia, mestrado, doutorado. Não poderia ter escolhido. Aí o camarada vai falar, não, é porque eu tenho conhecimento. Mas aqui está cumprindo nesta palavra, Mateus 11, 27, a quem o Filho quiser revelar. Amém? A quem o Filho quiser revelar. E eu louvo a Deus pela vida deste pastor tão simples e humilde. Tem 93 anos e parece que tem 50. Ele parece com o senhor, viu? É, um pouco parecido com o senhor, né? Amém, glória a Deus. 93 anos, lúcido. Eita Deus, é tremendo. Tem muita coisa que eu tenho para falar para vocês, mas não posso falar ainda. Tem que preparar vocês. Tem tanta revelação, irmãos. Vocês querem receber? Fique firme aqui. Vocês vão falar, meu Deus. Meu Deus, é muito forte, irmãos. Quando você começa a conhecer a Bíblia, que Deus te leva para lugares altos, ambiente de revelação, você fica maravilhado. Aleluia. Então Adão pecou, Adão desobedeceu, Adão deixou de ouvir a Deus para ouvir a Satanás, para ouvir a mentira. E ali o Espírito de Deus partiu de Adão, partiu de Eva. Deus saiu do jardim do Éden, do paraíso, para o mundo espiritual. Tudo isso eu vou ensinar para vocês também. Amém? Vai ter um estudo sobre isso. Deus parte dali para o mundo espiritual. E o homem fica vazio de novo. Sem Deus. O homem fica sem Deus. Né, irmãos? O homem foi desconectado de Deus, foi separado de Deus por causa do pecado. Vamos lá? 1 Timóteo 6,16. 1 Timóteo 6,16. Diz assim: aquele que tem ele só a imortalidade, e que habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, ao qual seja honra e poder para sempre eterno. Amém. Qual que é o único imortal? Deus. Amém? A palavra está dizendo aquele que tem ele só a imortalidade. Ele é o único que é imortal. Único que tem a imortalidade. Mas se eu sou filho dele, quem é filho dele aqui? Quem é filho dele? Se o meu pai é rico, eu vou ter herança, não vou? Vou ou não? Tudo que o meu pai tem é meu. E se o meu pai é imortal e eu estiver reconectado nele, religado nele pela sua palavra, eu também serei imortal. Terei a vida eterna. Teremos a vida eterna, seremos imortal.
É por isso que Ele quer que sejamos religados, reconectados, que tenhamos comunhão com Ele através da sua palavra. Amém? Glorificado é o nome do Senhor. Mas para nós reconectarmos ou estarmos ligados a Ele, nós temos que conhecer a sua palavra. João 5,39. Este foi o grande erro dos judeus. Não conheciam a palavra de Deus. João 5,39 e 40. Diz assim: examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim dão testemunho. E não quereis vir a mim para terdes vida. Jesus olhou para os judeus e falou: sabe por que vocês não me conhecem? Porque vocês não conhecem a minha palavra. Se vocês conhecessem a minha palavra, vocês me conheceriam. Presta atenção aqui, irmão, não presta, tira a atenção daqui não para o diabo que está sendo usado lá na porta não. Continua com a atenção aqui, ó. Vocês estão entendendo, irmãos? Jesus falou: vocês não me conhecem, porque vocês não conhecem a minha palavra. Se vocês conhecessem a minha palavra, vocês me conheceriam. E ele falou: examinai as Escrituras. Examinai as Escrituras, porque são elas que de mim testificam, e nelas cuidais ter a vida eterna. No versículo 40 ele fala: e não quereis vir a mim para terdes vida. O que ele está dizendo? Vocês só terão vida se vocês virem a mim. E qual é a maneira de vir a Jesus? Recebendo a sua palavra, conhecendo a sua, entendendo a sua, vivendo a sua palavra. Só tem esta maneira de conhecer ao Senhor, através da sua palavra, de viver a sua palavra. Amém? Então, quando nós conhecemos a palavra, nos reconectamos a Deus que é imortal, e também recebemos a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e nos tornamos imortais. Vida eterna. Eita glória! Aleluia! Agora vamos ler João capítulo 1 até o 5. Capítulo 1, versículo 1 ao 5. Amém? João capítulo 1, do versículo 1 ao 5. Diz assim a palavra de Deus. Já decoraram essa palavra? A grande maioria já, né? No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. E Ele estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Em Jesus, na palavra, estava a vida, e a vida é a luz dos homens. A vida, a palavra é a luz dos homens. E diz assim: e a luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. De que trevas Jesus está falando aqui? Da noite? É da noite que ele está falando? Não. As trevas que Jesus está falando aqui são aqueles que não compreendem a sua palavra, não entendem a sua palavra, não recebem a sua palavra, não andam na sua palavra, não vivem na sua palavra, estão em trevas, porque se Jesus é a luz, eles não querem a luz, eles estão preferindo as trevas, então eles são trevas. Entendido até aqui? Aleluia. Gálatas 1:12.
Gálatas 1:12. Diz assim a palavra de Deus: Gálatas 1:12. Porque não recebi nem aprendi de homem algum, mas pela revelação de Jesus Cristo. O que Paulo está dizendo, irmãos? O que Paulo está dizendo? Que a palavra que ele recebeu de Deus foi pela revelação de Jesus Cristo. Paulo está dizendo, não foi homem algum que me revelou. Esta palavra, quem me revelou foi Jesus. É por isso que eu estou ensinando para vocês. Amém? Entendido, irmãos? João 14:26. João 14:26. Diz assim: mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Quem que nos ensina? O Espírito Santo, o Consolador. Irmãos, vamos ser sinceros. Nós não entendíamos as parábolas, é verdade ou não é? Sim ou não? Nós não entendíamos as profecias, verdade ou não é? Nós estamos aprendendo ou não estamos? Nós não sabíamos Apocalipse, estamos aprendendo. Em breve vocês vão ter o estudo completo de Apocalipse, versículo por versículo. Estamos entendendo, porque o Espírito Santo veio sobre o pastor que recebeu a revelação, e através do Espírito Santo ele está passando para nós, e nós pelo Espírito Santo estamos recebendo e ensinando vocês que estão recebendo pelo Espírito Santo. É o Espírito de Deus que está nos ensinando ou não? Sim ou não? É o Espírito Santo. Então o Espírito Santo está trazendo nesses últimos dias a revelação da palavra, o verdadeiro entendimento da sua palavra. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Apocalipse capítulo 1, versículo 1 ao 3. Diz assim: revelação de Jesus Cristo, ao qual Deus lhe deu, para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. Pelo seu anjo as enviou, e as notificou a João seu servo, o qual testificou da palavra de Deus, e do testemunho de Jesus Cristo, e de tudo o que tem visto. Bem-aventurado, feliz aquele que lê, e os que ouvem as palavras desta profecia, e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está, a vinda de Jesus está aí, irmãos. Bem-aventurado aquele que vê, aquele que entende, aquele que lê, aquele que compreende. Mas como que nós iríamos entender se não tinha quem explicasse? Quantas vezes eu li Apocalipse e não entendia? Quantas vezes eu lia parábolas e não entendia? Mas Deus enviou o quê? O seu Espírito para revelar e trazer para nós a revelação dos últimos dias.
e da sua palavra é verdadeira. Entendido até aqui? Apocalipse é o que? Revelação de Jesus Cristo. Quem recebeu a revelação? Para quem que Jesus revelou o Apocalipse? João. João está aqui? João está vivo? Para explicar? Então Deus tinha que levantar alguém para mostrar novamente, ensinar, explicar, para que fosse ensinado para a igreja nos últimos dias. Sim ou não? Sim ou não? Sim. Amém? Amém? Aleluia. Então, irmãos, o pecado nos separou de Deus, mas Jesus Cristo, através da sua palavra, através da sua revelação, veio o quê? Nos reconectar com Deus. Nos reconectar com Deus. É isto. O Senhor veio trazer a revelação da sua palavra e nos reconectar com a verdadeira palavra de Deus. Entendido até agora? Para os homens, sabe qual é para os homens, você sabe qual é o maior conhecimento que eles consideram como o maior dos ensinos para os homens, fisicamente falando? A filosofia. É considerado um dos maiores ensinos, fisicamente falando, para os homens. Agora, para nós, que somos espirituais, o maior ensino é o que vem do alto, é o que vem de Deus, é a palavra que traz a revelação da nossa salvação, a revelação da vida eterna para nós. Este é o maior ensino. Deus criou todas as coisas pela sua palavra, irmãos. Sim ou não? João capítulo 1, versículo 3. Vamos lá em João. Irmão, esse primeiro capítulo de João tem tantas revelações. É maravilhoso. João capítulo 1, versículo 3. Diz assim: todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Todas as coisas foram criadas pela palavra, foram criadas por Jesus, e nada do que foi feito se fez. Hebreus capítulo 11, verso 3. Hebreus capítulo 11, verso 3. Diz assim: pela fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados, de maneira que aquilo que se vê não foi criado do que é aparente. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim. Amém? Vamos só até aí. Depois eu falo do sacrifício de Abel e Caim outro dia. Mas nós estamos vendo que, pela fé nós entendemos que os mundos, plural, não foi só a terra. Todo o universo foi criado por Deus e pela sua palavra. Pela sua palavra. Tudo foi criado por Deus e pela sua palavra. Então, se Deus criou todas as coisas, Deus também tem domínio sobre todas as coisas através da sua. Por que que o mar vermelho se abriu? Porque tem que obedecer ao Criador, a palavra. Por que que a rocha fluiu água? Porque tem que obedecer ao Criador, a palavra. Aleluia. Glorificado é o nome do Senhor. Por que que o vento e o mar se acalmaram quando Jesus falou: aquieta-te mar, acalma-te vento? Porque tem que obedecer ao Criador, tem que obedecer à palavra. A palavra de Deus é soberana, irmãos. O que que Jesus usou para derrotar Satanás em Mateus 4? Ele estava em jejum e oração há 40 dias e 40 noites, e isto não impediu que Satanás fosse lá.
Então não se vanglorie do teu jejum e oração não, irmão. Você pode estar em jejum e oração e Satanás ir aonde você está, entrar na tua casa. Você tem autoridade de expulsá-lo, pode entrar, mas não vai destruir, você tem autoridade de expulsá-lo. Jesus não olhou para ele e falou, vai embora que eu estou em jejum, foi isso que Jesus falou? Tem pessoa que se vangloria. O teu jejum, irmãos, é para matar essa carne aqui e fortalecer o teu espírito. A tua oração é para te dar comunhão com Deus. Agora a palavra de Deus te reveste de Deus, te reveste de autoridade. A palavra é o próprio Deus. Quanto mais cheio você estiver da palavra, mais revestido você está de Deus. Mais revestido você está de Deus. O senhor está falando para parar de jejuar e orar? Não, irmãos, eu jejuo e oro quase todo dia. Orar eu oro quase todo dia. Jejuar é quase todo dia. Orar eu oro todo dia. Agora jejuar é quase todos os dias. Só que a autoridade de Deus na minha vida é pela palavra de Deus. Ele é a própria palavra. Quanto mais eu tenho da palavra, mais eu tenho de Deus, irmãos. Entendido? Compreendido? Então Jesus olhou para ele e disse, vai de Satanás, está escrito, nem só de pão viverá o homem. Depois Jesus olhou para ele e disse, vai de Satanás, não tentará o Senhor teu Deus. Depois Jesus disse para ele, vai de Satanás, porque escrito está, somente a Deus servirás, temerás e adorarás em espírito e verdade. Jesus venceu o diabo pela palavra. Amém? Aleluia. Irmãos, qual é o objetivo da religião verdadeira? Fazer com que você conheça Deus, sirva a Deus, permaneça em Deus e volte para Deus. Entendido? Conheça a Deus, sirva a Deus, permaneça em Deus e volte para Deus. Tenha a vida eterna. Esse é o objetivo da verdadeira religião, da verdadeira palavra de Deus. Quem está entendendo, diga amém. Amém? Gênesis capítulo 6, versículo 3. Gênesis 6, 3. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Deus partiu de Adão, e Adão viveu quantos anos ainda? 930 anos, Gênesis 5:5. 930 anos. E Deus falou, olha, meu espírito não vai contender. Contender aqui não é brigar não. Deus estava falando que o espírito dele, contendendo, estava lutando para que o homem se voltasse para Deus, para que o homem se arrependesse do seu pecado, para que o homem se arrependesse do seu erro, para que o homem se arrependesse das suas maldades. Eles se arrependiam? Deus falou, não, já que eles não querem, chega de viver muito, vai viver 120 anos. Depois o pecado continuou, Salmo 90, 10, diminuiu para 70 ou 80 anos. A expectativa de vida foi diminuindo. Por quê? Por causa do pecado. Vocês estão prestando atenção que nesses tempos as pessoas estão vivendo mais? Sim ou não? Tem pessoa passando dos 100. Sabe o que é isso, irmãos? A palavra está voltando, as pessoas estão recebendo a palavra e a vida está aumentando. E eu quero dizer, daqui a uns tempos nós não vamos morrer mais. Se Jesus voltar hoje, eu vou continuar vivo. O homem vai parar de morrer quando Jesus voltar para esta terra, no milênio. Aqueles que receberam a palavra vão ter vida eterna, não vão morrer mais.
Amém? Acredito que meu cabelo vai ficar loiro de novo. Né, irmãos? Aleluia. Né? A barba vai ficar mais escura. Sim ou não? A vida vai voltar. Eita, eu queria até me ver se Jesus voltasse agora, né? Como que seria o meu aspecto? Como seria o teu aspecto? Seria de glória, né, irmãos? Eu acho que seria de glória, sim ou não? Eita, glória, muita glória, né? Então, irmãos, o que aconteceu? Adão e Eva pecaram. Adão viveu 930 anos. Deus falou: ó, meu espírito não vai contender mais com o homem. A expectativa de vida diminuiu, porque as pessoas não queriam ouvir a Deus. Você sabe que o homem deixou de ouvir a Deus para ouvir a mentira, né? Infelizmente, as pessoas hoje não querem ouvir a verdade. E isso já vem, de tempo. João 8,44 fala, quando Jesus começa ali a falar para os escribas, os fariseus, que diziam ser servos de Deus. Eles falavam que eram servos de Deus ou não falavam? Nós somos filhos de Deus. Jesus olhou para eles e falou: o quê? Vocês são filhos de quem? Filho de quem? O diabo. Vocês são filhos do diabo. Vocês não são filhos de Deus. Vocês usam a palavra, mas vocês não vivem a palavra, estava dizendo Jesus. Você já imaginou Jesus chegando em muitas igrejas hoje e falar para o pastor: você é filho do diabo? Já pensou os crentes da igreja ouvir isto? Se não prega a verdade, é filho de Deus, irmãos? Se não ensina o verdadeiro evangelho, é filho de Deus? Não, abre aí João 8,44, abre aí. João 8,44. Vamos ler do 41 para vocês entenderem melhor. 8,41. Vós fazeis as obras de vosso pai. Disseram, pois, nós não somos nascidos de fornicação, temos um pai que é Deus. Nós somos filhos de Deus, eles falaram. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse o vosso pai, certamente me amarias, receberiam a minha palavra, né? Pois que eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Se vocês fossem filho de Deus, vocês iriam me receber, me amar, e me receber como filho de Deus. Porque não entendeis a minha linguagem, ou seja, a minha palavra, por não poderdes ouvir a minha palavra. Vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer o desejo do vosso coração. Jesus olhou para ele: escribas, fariseus, quem fazia os cultos nas sinagogas? Os fariseus. Não eram eles? Os escribas escreviam a lei. O que Jesus falou? Vocês fazem culto, vocês dizem que adoram a Deus, mas vocês são filho do diabo. Então todo aquele que não prega o verdadeiro evangelho, a verdadeira palavra de Deus, não é filho de Deus, irmãos. Pode até estar pregando, pode até falar que é filho de Deus, mas a Bíblia está mostrando que não é filho de Deus. Entendido até aqui? Apocalipse 12, 9. Primeiro vamos Mateus 23, 33. Mateus 23, 33. Diz assim: serpentes, raça de víboras, como escapareis da condenação do inferno?
Jesus, uma vez mais, olhando para os escribas, fariseus, sacerdotes, sobre sacerdotes, saduceus, dizendo: vocês são serpentes. Raça, o que é raça? Descendência. Vocês são descendentes de víboras, cobras. E quem era a cobra no jardim do Éden? Quem era? O diabo. Apocalipse 12, 9. Se eles eram filho da serpente, então eles não eram filho de Deus. Apocalipse 12, 9. E foi precipitado o grande dragão, a antiga serpente, chamada Diabo e Satanás, que enganava todo mundo. Ele foi precipitado na terra, e os seus anjos foram lançados com ele. Então, quando Jesus estava falando de serpente, estava falando de quem? Satanás, o diabo, né? O dragão. Então Jesus estava falando para os escribas e fariseus: vocês são filhos do diabo e não de Deus. Eles não pregavam a palavra? Ensinavam a lei? Mas eles não receberam a palavra revelada que Jesus trouxe, a palavra da verdade. Deixa eu dizer algo aqui, irmãos. Não adianta pregar a palavra e até fazer cair fogo do céu, se essa palavra não for a palavra que liberta, transforma e salva. Amém? Entendido? João 3, 33 e 34. Já está acabando, tá, irmãos? João 3, 33 e 34. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Porque aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, pois não lhe dá Deus o Espírito por medida, fala a verdade, não fala por pedaço, por etapa. Então aqueles que são enviados por Deus, verdadeiramente falam o quê? A palavra de Deus, fala a verdade, ensina a verdade. Aqueles que são de Deus não estão interessados no teu dinheiro, não. Estão interessados na tua salvação. Entendido? Amém? 1 Timóteo capítulo 2, verso 4. 1 Timóteo capítulo 2, vou acelerar um pouquinho, tá? Capítulo 2, verso 4. Que quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdade. Deus quer que alguém se perca? Mas a maioria das pessoas não querem conhecer a verdade. Deus quer que todos os homens sejam salvos e venham ao conhecimento da verdadeira palavra de Deus. Aleluia. João 2, 1 João 2, 25. 1 João 2, 25. Olha que lindo. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Essa é a promessa que Deus fez. Ele é eterno, Ele quer que eu seja eterno, que você seja eterno, que nós sejamos eternos. Aleluia. Conhecer a verdadeira religião, a verdadeira palavra, é receber a vida eterna, é receber a salvação, porque esta é a promessa de Deus. Aleluia. Apocalipse
21, verso 4. Apocalipse 21, verso 4. Diz assim: e Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, vida eterna. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Não haverá mais morte. Sabe o que ele está dizendo? Aqueles que receberem a palavra, viverem a palavra, andarem na palavra, terão vida eterna. Este é o propósito da verdadeira religião. A vida eterna. A vida eterna com o Senhor. Aleluia. A única coisa que Satanás criou foi a mentira. Sim ou não? Satanás é ladrão. É ladrão ou não? João 10, 9 fala: o ladrão não vem senão roubar. Ele enganou o homem, e ali ele roubou a salvação do homem. O homem se deixou levar e foi enganado. E desde então Satanás domina todas as coisas. Você pode ver que a Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. Satanás, ele tem controle sobre o sistema, sobre política, sobre muitas coisas. Satanás só não tem autoridade sobre a igreja de Jesus que está na verdade, porque esta igreja está debaixo do poder da palavra de Deus e coberta com o sangue de Jesus Cristo. Satanás roubou todas as coisas, e ele quer dar isto para os homens, para que os homens o adorem e o sirvam. É por isso que tem muita gente que não serve a Deus, irmãos, porque prefere as coisas do mundo, os prazeres e aquilo que Satanás oferece. Abre a tua Bíblia em Lucas capítulo 4, versículos 5 e 6. Lucas 4, versos 5 e 6. Diz assim: e o diabo, levando-o a um alto monte, mostrou-lhe no momento de tempo todos os reinos do mundo. E disse-lhe o diabo: dar-te-ei a ti todo esse poder e a sua glória, porque a mim foi entregue, e dou a quem eu quero. Satanás está dizendo o quê? Eu tenho domínio sobre as coisas que as pessoas mais querem, mais desejam, e se elas não ouvirem a palavra de Deus, como Jesus estava ouvindo, se elas não servirem a Deus, eu vou dar para essas pessoas, mas em troca elas perderão o quê? A salvação. Lá em Lucas 16, mostra a parábola entre Lázaro, o pobre e o rico. O rico tinha tudo. Lázaro desejava comer a comida que sobrava no prato do rico, e os cães vinham e lambiam as suas chagas, e ele ficava na porta. Nossa, que mansão que ele tem, que casa bonita, nossa, que comida cheirosa. E ele passando ali, necessidade. E os dois morreram. Lázaro foi para onde? Seio de Abraão descansar. E o rico? Lugar de tormenta. Para o Seol, Hades, lugar de tormenta. Quem era rico verdadeiramente? Quem era rico? Lázaro não tinha riqueza material, mas tinha a eterna.
Não se deixe levar por aquilo que Satanás oferece, mas por aquilo que é eterno, porque o que Satanás oferece é passageiro, o que Deus está te oferecendo é eterno. É eterno. Lamentações capítulo 3, versículo 33, depois de Jeremias. Lamentações 3, 33. Diz assim: porque não aflige, nem entristece de bom grado aos filhos dos homens. O que Deus está dizendo? Que Ele não aflige, Ele dá paz. Que Ele não entristece, Ele traz alegria. E que Ele não criou o homem para morrer, mas Ele criou o homem para viver eternamente. Quem aflige, quem entristece, quem angustia as pessoas não é Deus. É o inimigo, que oferece muitas coisas, mas também coloca ali toda a carga das trevas sobre a vida das pessoas. Romanos capítulo 5, versículo 12. Aleluia, isso aqui é muito forte, irmãos. 2 versículos que eu vou ler aqui em Romanos 5. Vou ler primeiro 12. Romanos 5, 12. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Você estava lá quando Adão pecou? Eu também não. Mas por causa dele o pecado entrou na terra. E todos pecaram. Todos pecaram. Esta foi a herança maldita de Adão, o pecado. A morte. Adão não iria morrer nunca mais. Aqueles que ouviam a palavra de Deus no jardim não iriam morrer nunca mais. Seriam eternos. Mas por causa da desobediência o pecado entrou ali. Mas eu louvo a Deus porque aqui no versículo 18, aleluia, Romanos 5,18, eu louvo a Deus. Pois assim como por uma só ofensa, ou seja, o pecado de Adão, veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação da vida. Você estava lá na cruz do Calvário? Eu também não. Mas como o pecado entrou no mundo e a morte através de Adão, Jesus veio, cumpriu a palavra, cumpriu as profecias, aleluia, e através de Cristo, que Ele morreu, mas ao terceiro dia, Ele ressuscitou, nós fomos religados ao céu, reconectados ao céu. Nós que estávamos desligados, hoje estamos reconectados por Cristo, pela sua palavra. Hoje nós somos eternos. Hoje a salvação, ela está na minha vida, na tua vida, na nossa vida, porque nós fomos reconectados, religados com Cristo na eternidade. O pecado veio por Adão, mas a vida eterna veio por Cristo. Você é filho de um Deus que é eterno, um Deus que é imortal, e se você for fiel a Ele e a sua palavra, você também será imortal, terá eternidade, aleluia, oh aleluia, glória a Deus, que coisa linda, fomos reconectados por Cristo, fomos reconectados por Cristo e pela sua palavra. Halabasha managarabalas.
Eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Eu estou reconectado com a eternidade. Eu vou viver eternamente. Quem está reconectado com a eternidade em Cristo e pela palavra e vai viver eternamente, levanta a mão, glorifica, dê o teu melhor glória. Dê o teu melhor glória. Glória a Deus. Aplauda, glorifique, exalte o nome dEle. Oh, aleluia. Oh, aleluia. Eu estou religado aos céus. Eu sou filho de Deus. Nós somos filhos de Deus. Todos quantos receberam, foi dado o direito de se tornarem filhos de Deus, que não nasceram da carne, não nasceram do sangue, não nasceram da vontade do homem, mas nasceram de Deus. Você recebeu a Cristo, você está recebendo a sua palavra. Continue firme, porque nós tornamos filho do Deus Altíssimo. E se o meu Pai é eterno, eu também sou eterno. Se o meu Pai é imortal, também serei imortal. Aleluia! Porque esta é a maior herança que Ele nos deixou. Oh, glória! Se prepara, pastor Tiago, para cantar Além do Rio Azul. Aleluia. Apocalipse 21, 3 e 4 para encerrar. Apocalipse 3 e 4, 21, 3 e 4 para encerrar. Oh, glória. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui, o tabernáculo de Deus está com os homens. Eu estou voltando. Eu estou voltando para estar com os homens. O tabernáculo de Deus está com os homens. Pois com eles habitará. Está falando que Deus vai morar conosco novamente nessa terra. Com eles habitará, e eles serão o seu povo. Oh, meu Deus! Oh, meu Deus! Eles serão o seu povo. Oh, você já pensou andar com Deus, irmão? Andar com Deus, irmão. E eles serão o seu povo. Oh, aleluia! E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Jesus não vai voltar sozinho, Deus vai voltar com Ele, vai habitar nesta terra com a sua igreja. Ah! Entenda isto, é muito profundo. É muito profundo. Ele está voltando. E Deus está voltando com Ele. E habitará com os homens. E nós seremos o seu povo. Está dizendo, aleluia. E o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. Oh, irmãos, eu já estou me sentindo no céu. Eu estou sentindo uma coisa tão gloriosa aqui hoje. Vontade de chorar, de pular. Oh, aleluia. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Você será recompensado por tudo que você sofreu. Aleluia. E não haverá mais morte. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. E o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. Eis que estou recriando novo céu, nova terra. Faço nova todas as coisas. Novo céu, a igreja que vai andar com Deus. Nova terra, os crentes salvos que herdarão a eternidade. Ah! Oh, aleluia!
Eu não sei se você pode sentir essa glória que eu estou sentindo, irmãos, essa alegria de saber que nós fomos reconectados com Deus por Cristo e pela sua palavra, e que em breve o próprio Deus estará conosco novamente. Fique de pé e adore o Senhor. Adore. As ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Do rio azul, as ruas são de ouro e de cristais, ali tudo é vida, ali tudo é paz, morte e choro, nunca mais, tristeza e dor, nunca mais. Virei ao grande rio da vida, claro como cristal. Virei a face do meu mestre querido, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim, não haverá mais noite ali, não haverá nenhum clamor. Verei os olhos de Jesus e tocarei seu rosto, enfim. As nações andarão na sua luz, e as portas jamais se fecharão, e a cidade é de ouro puro, de jaspe são seus muros, além do rio azul. Morte e choro, Tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais, nunca mais. nunca mais. Morte, choro, Morte e choro, tristeza e dor, tristeza e dor, nunca mais, nunca mais. além do rio azul. Prepara-te, Jesus está voltando. Não brinque com as coisas de Deus, não brinque com o que é santo, não desvie os teus passos nem para a direita nem para a esquerda, não aceite as ofertas de Satanás. Prepara-te, Jesus está voltando. Amém? Pode sentar, fique à vontade.